Olá, essa é a continuidade do curso Mapa de Evidências, aula 3, parte 1, onde vamos ver a caracterização dos estudos de evidências e os elementos que vamos analisar para esta caracterização. Estamos, na verdade, numa etapa fundamental, essencial do mapa de evidências para até então chegar na geração da planilha, que é a caracterização dos estudos de evidência. Essa caracterização é composta, vamos dizer assim, se realiza através da identificação ou da extração dos textos, a partir do texto completo dos estudos, de algumas informações ou elementos de dados. Temos uma planilha de caracterização para facilitar esse trabalho. Então, primeiro ponto é atribuir um número qualquer, um número sequencial, na verdade, para o estudo que vamos iniciar a caracterização. Que estudos são esses? Os estudos que já selecionamos. Então, fizemos a busca, selecionamos os estudos a partir e considerando os critérios de seleção, e agora é a hora de extrair os dados, os elementos, para representar esses estudos selecionados no mapa. Então, o título completo do estudo, isso é fácil retirar da própria citação. E aí a gente vem no elemento de intervenção e depois os desfechos. A intervenção, ela é o que foi avaliado pelo estudo. Então, qual foi o que foi feito, né? Dentro de uma dada situação, e o desfecho é exatamente aquilo que se buscou, né? Esperar ou medir a partir da intervenção, podendo ser mais de um. Então, pode ser mais de uma intervenção e pode ser mais de um desfecho. Em geral, é mais fácil fazer os grupos, né, de intervenção e os grupos de outcomes depois que a gente lista e identifica todas as intervenções e todos os desfechos de todos os estudos selecionados, para aí então fazer o agrupamento e a compatibilização, vamos dizer assim, a sistematização e categorização tanto das intervenções como dos desfechos. É muito importante, nesse momento, que tenhamos ainda os critérios de seleção, porque às vezes na seleção que é feita, enfim, passa algum estudo que na hora de caracterizar a gente não consegue. Por exemplo, se o estudo não tem intervenção, em geral não dá para mapear dentro dessa planilha. Eu não posso colocar na planilha um estudo que não tem intervenção. Então, ele não atendeu o critério de seleção, não é apropriado, um estudo apropriado para entrar no mapa de evidência. Pode fazer outro tipo de revisão, mas não mapa de evidências. O efeito é exatamente o resultado da intervenção, né? Então, nesse desfecho medido, funcionou ou não funcionou? Então, a gente oferecemos aqui uma tabela para facilitar o que vai ser preenchido nesse elemento de dado. Então, o efeito ele é positivo, quer dizer, funcionou, parece que é positivo, parece que funciona, não teve efeito, foi inconclusivo, então muito misturado, negativo, potencial negativo ou não foi informado. É raro ter uma revisão sistemática onde não se informa qual foi o efeito. Em geral, não é uma boa revisão e pode até. A ideia não é que a gente exclua revisões de baixa qualidade, isso não, mas ela realmente fica deficiente, né? Vai ficar marcado no mapa que foi uma revisão que não informou o efeito. Qual a população que sofreu, né, que foi investigada, na verdade, que sofreu a intervenção, e onde foi aplicada a intervenção. Então, também é muito interessante criar uma lista, que a gente chama uma lista única, né, padronizada, para preenchimento desta informação. Veja que nem sempre é possível identificar esses elementos dentro do resumo. Em geral, ou sempre, temos que ter acesso ao texto completo para que esses elementos possam ser identificados. Seguimos na nossa planilha, que tem mais dados ainda por informar. O país foco, Focus Country, é o país onde os estudos incluídos na revisão, não é o país de publicação da revisão. Então, uma revisão inclui, será X número de estudos, e se a revisão coloca a caracterização dos estudos, as características dos estudos incluídos, alguns, nem sempre, as mais novas,
tem colocado também aonde aquele estudo foi, enfim, aplicado, observado. O país de publicação e o ano de publicação, sim, a da publicação é um dado muito fácil de ser reconhecido e identificado, melhor dizendo. O tipo de revisão também tem que estar dito isso na própria metodologia aplicada no estudo. Então, se a gente falou que vai entrar só revisão sistemática, praticamente aqui só estaria revisão sistemática e meta-análise, que é um tipo de revisão sistemática. Revisão integrativa, ou revisão narrativa, ou revisão da literatura, que é a mesma coisa. Talvez, dependendo do critério de seleção, esse dado aqui não vai se aplicar, né? Então, mas de toda forma, a gente tem uma lista de possíveis tipos de revisão que pode ser usada. O desenho da revisão foi uma revisão para avaliar a efetividade, para avaliar a eficácia, para avaliar a segurança, o custo-benefício, enfim, isso também está no objetivo em geral do estudo selecionado. E o desenho de estudos que foram incluídos na revisão. Então, a revisão fala, incluiu X ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, estudos de... Enfim, ele descreve quais foram os estudos incluídos e a tipologia desses estudos, e podemos marcar mais de um nessa opção aqui também. É possível marcar mais de um tipo de desenho da revisão? Sim, é possível. Às vezes a revisão avaliou efetividade e segurança, tá? Onde não é possível mais de um tipo de revisão, a revisão só pode ser de um tipo, não existe revisão de dois tipos, tá? Então, nesse caso, não vai caber essa informação. O país de foco, sim, podemos ter muitos países de foco aqui, porque são vários, depende da quantidade de estudos. Cada estudo, às vezes, pode ter sido feito em países diferentes, ok? Em termos de desenho de estudo, também pode ter mais de um tipo. O nível de confiança dos estudos, isso vai depender de aplicar uma ferramenta que nós vamos ver, o Amistar, na aula 2 da parte 2 dessa mesma aula 3, que pode ser alto, moderado, baixo, criticamente baixo e protocolo. E nós vamos ver como é que a gente chega nessa classificação. Então, essa é a planilha completa, com todos os dados que temos que preencher a partir da análise do texto completo. Vou mostrar, então, um texto completo, partes de um texto completo, para mostrar como identificar essa informação. E essa aqui, antes disso, isso é uma lista controle que é importante armar, né? Identificar, construir essa lista controle, que é as que vão, por onde a gente vai, são as opções que temos para preenchimento desses elementos. E outros são de preenchimento livre, faz a publicação. Não tem sentido eu fazer uma lista com todos os países do mundo para selecionar a partir de uma lista. É muito mais fácil já indicar diretamente o país dentro da célula, ou os países dentro da célula. Então, aqui é onde a gente vai ver, tá? Esse é um dos estudos, eu tomei como exemplo o mapa de evidências sobre prevenção de acidentes de moto. Então, é o momento de ler o artigo e ver se realmente está dentro dos critérios de seleção. Então, esse é uma intervenção para efetividade, para prevenir lesões né, causadas por acidentes de moto. É uma revisão sistemática da literatura. Enfim, está aqui todos os dados e se confirma, então. Essa referência saiu de uma base de dados, Medline, que tem um ID, um ID, um número único. Esse número também, a informação de que base de dados saiu, também faz parte da planilha de caracterização. Então, é um elemento também que precisa ser informado. Um segundo estudo dentro do mesmo mapa de prevenção de acidentes de moto, né, ou de lesões causadas por acidentes de moto, é da Biblioteca Cochrane e tem exatamente o mesmo estudo dos mesmos autores com datas diferentes. Então, em geral, tomamos a data mais atualizada, mesmo porque as revisões sistemáticas da Cochrane tem uma atualização, né? Então, a atualização vai estar na mais nova. Então, não devemos incluir os dois estudos no mapa, e sim o mais novo, tá? O mais atualizado. Então, olhando o texto completo dessa revisão sistemática da Cochrane,
que é o uso do capacete, né, para prevenir lesões em motociclistas. Então, tem aqui o link para o texto completo, isso também é uma informação que devemos agregar na planilha, caso o texto completo seja de acesso aberto. Se o texto completo for de acesso pago, a gente não podemos incluir o link, ok? Não incluímos o link, ou depois se inclui, a gente não publica, na verdade. E aqui está o resumo, né, da revisão sistemática, onde no próprio resumo a gente já consegue identificar alguns elementos, embora você vá confirmar isso no texto completo. Então, já está aqui de cara no objetivo dessa revisão, que foi avaliar o efeito do uso do capacete. Então, já é a intervenção, essa é a intervenção, tá? O uso do capacete. Para quê? É o outcome, tá? É para quê? Para reduzir morte e reduzir lesões na cabeça e pescoço. Então, aqui para quê? Né? Para que está observando ou investigando o uso do capacete? Para reduzir a morte, para reduzir as lesões de cabeça e de pescoço. Então, tá aqui os outcomes. Tá? Então, é isso que eu tenho que levar. Ainda na seleção, no critério de seleção também dos estudos, também ele colocou que foi isso o que ele buscou, né, naqueles estudos que foram selecionados. Então, está mais que confirmado aqui, só no resumo, qual foi a intervenção avaliada e qual foi o desfecho. Ainda olhando um pouquinho mais para frente desse mesmo resumo, já encontramos qual foi o desenho dos estudos que foi incluído nessa revisão. Olha lá, 61 estudos observacionais. Então, aqui está o desenho dos estudos. Vamos lá selecionar nessa coluna desenhos de estudos, que foram estudos observacionais. Não precisa colocar a quantidade de estudos, só o tipo de estudos. E qual foi o efeito da intervenção? Né? Então, aqui logo de cara, aqui nas conclusões do autor, está falando que reduziu o risco de morte e de lesões na cabeça. Então, foi um efeito positivo, não positivo no sentido de ser a mais, aumentar. O efeito foi favorável, né? Nesse sentido, o uso de capacete reduz a mortalidade e reduz as lesões de cabeça. E mais na frente também fala, inclusive, de porcentagem, o quanto reduziu. Também não precisamos colocar no mapa o quanto reduziu. Só dizer, não, sim, reduziu é positivo. E aqui na frente, a gente vê que para as lesões faciais, né, parece proteger, não, pode proteger, então sugere que protege. Então, esse aqui não é positivo, ele é potencialmente positivo. E aqui não é feito, olha, não teve efeito, não é efeito para lesões de pescoço. Então, isso é o que eu tenho que marcar na caracterização em cada uma das intervenções, eu vou colocar qual foi o efeito sugerido. Então, já dei a pista que podemos sim ter mais de um tipo de intervenção, mais de um tipo de outcomes e diferentes diferentes resultados, efeitos, né? O país foco dos estudos, aonde encontramos essa informação? A revisão que faz a caracterização dos estudos incluídos, então lista todos os estudos, tal, método que cada estudo incluído, de cada estudo, né, primário. E aqui a gente vê, esse aqui foi nos Estados Unidos, esse segundo aqui também foi nos Estados Unidos, e aí você tem que fazer isso para todos os estudos. Então, nessa revisão sistemática foram incluídos 61. Eu tenho que olhar os 61 estudos aqui e olhar se está marcado. Nem todos marcam, tá? O país onde o estudo foi observado. Tá? Esses são elementos, então, que levamos para a planilha. Preenchendo a planilha, no caso deste estudo específico, que acabamos de ver. Então, tá aqui, atribuímos o número 1 para ele, é o primeiro, depois 2, 3 e vai na sequência, não precisa ser uma ordem alfabética dos estudos. Coloca o título do estudo aqui. A intervenção, uso do capacete, tá? Se você não quiser traduzir na hora que estiver preenchendo, você preenche do jeito que está em inglês, depois você vai ajustando e organizando a planilha final. Mas só para tirar os elementos, né, do estudo, você pode colocar no idioma que está, escreve às vezes até uma frase e depois você vai
ajustando, porque disso daqui vai ser publicado assim, né? Então eu preciso ajustar bem certinho. Então é o uso do capacete, só tinha um tipo de intervenção nesse estudo sendo avaliado, mas tinha 4 outcomes, tinha 4 desfechos observados. Um era a mortalidade, claro, não é se matava mais, né? Se reduzia a mortalidade. Então está subentendido que aqui não é para causar lesão na cabeça, nem causar lesões para reduzir, né? Então isso está implícito, eu não preciso colocar redução da mortalidade, redução da lesão, isso está implícito na forma como a gente apresenta no mapa. A lesão de cabeça, no pescoço e lesão facial. Então, são 4 desfechos. Então, eu tenho que colocar cada desfecho numa linha. Então, eu repito o estudo, né? Aqui o número 1 é o mesmo estudo, com 4 diferentes, a mesma intervenção, 4 diferentes estudos. Por que eu preciso fazer isso? Porque nem sempre o efeito é o mesmo para todos os desfechos. Neste caso, não é. Mortalidade é positivo, lesão na cabeça está como positivo, a lesão no pescoço foi sem efeito e lesão facial potencial positivo. Isso está dentro de uma lista padronizada, então você vai preencher escolhendo uma dessas opções para o efeito. E disso aqui, vamos gerar um filtro dentro do mapa e é possível navegar só vendo os estudos com efeito positivo, por exemplo. Isso, o mapa se reorganiza a partir dessa informação, é muito importante. A população, nesse estudo, não definiu um público, não eram jovens, por exemplo, não tinha uma idade definida, então era para todas as idades, desde que fosse motociclistas, né? A base de dados é Medline e o número que está no Medline, como vimos na citação, este é o número que estava lá marcado. Vou voltar aqui, ver se eu consigo voltar para vocês verem lá a gente vê aqui aqui, Medline está aqui e o número dessa informação que a gente tomou o mais novo, ok? Então, voltando lá, aqui, os outcomes, intervenção, os efeitos, o desenho do estudo, tudo isso foi informação que levamos para a planilha. O país foco, aqui nesse caso, esses dois é Estados Unidos, e aí está preenchido na segunda parte da planilha, que ela é bem, né, comprida. Então, está aqui, Medline, o número do ID, né, no Medline, e o país de foco, vamos dividindo entre ponto e vírgula. Estados Unidos tinha França, Suécia, Taiwan, Itália. Eu não cheguei a mostrar, mas olhando mais, dando continuidade, vendo os outros estudos, identificamos outros países aqui, nem está completo, foi só um exemplo. País de publicação é Inglaterra, isso está na publicação, o ano 2008, é uma revisão sistemática. Logo na entrada, ele fala que é uma revisão sistemática de efetividade, ele busca o efeito do uso do capacete para essas intervenções aqui, para esses outcomes, desculpa. E o nível de confiança, desculpa, ainda temos o desenho dos estudos, ele falou 61 estudos observacionais, está aqui estudos observacionais. O nível de confiança vem da aplicação do Amistad, que vamos mostrar na próxima aula, na próxima parte dessa aula, melhor dizendo, e o texto completo, o link para o texto completo. Tenho que repetir 4 vezes o título, tenho que repetir 4 vezes o mesmo link para o texto completo, tenho que repetir 4 vezes que está no Medline, que é o número, enfim, temos que repetir. Os países de foco, sim, tem que repetir, porque é a forma como conseguimos mapear corretamente de um para um, porque nesse caso eu estou mapeando a intervenção e o desfecho, e eu tenho que dizer toda a informação sobre cada uma delas. Então, não basta, eu tenho que ter toda a referência do estudo, porque todos esses dados depois eles podem ser cruzados. Eu posso selecionar só estudos observacional que tem a ver com lesão na cabeça, então eu tenho que ter essa informação para todas as linhas, tá? Preenchemos, vamos repetir a mesma informação, aquelas onde, claro, é possível repetir, porque tem diferença aqui, né? Então, é isso. Tá completa a nossa planilha, e a partir dessa planilha, então,
é que se gera um mapa de evidências. Claro, a planilha aqui não está completa totalmente, vamos trabalhar como criar os grupos de intervenção e os grupos de desfechos, e também como encontrar aqui o nível de confiança, definir o nível de confiança dos estudos. Muito obrigada. Nos vemos, então, na parte 2 dessa aula para analisar o nível de confiança dos estudos. Olá, esta é a parte 2 da aula 3 sobre o mapa de evidências. Vamos ver agora a ferramenta Amistar-2, que vai nos permitir a avaliação do nível de confiança dos estudos incluídos no mapa. Esta é parte ainda da caracterização dos estudos de revisão. O Amistar-2 é uma ferramenta que nos vai permitir, então, avaliar o nível de confiança dos estudos, principalmente de revisões sistemáticas, incluídas no mapa de evidências. Quando avaliamos o nível de confiança das revisões, na verdade, a gente está avaliando a qualidade metodológica do estudo, se foi realizado análise de risco de viés, a consistência dos dados, a precisão das avaliações, se houve meta-análise, enfim, como o resultado da intervenção foi avaliada e medida e a forma como isso está explicitado no documento de revisão. Então, são alguns elementos que é possível avaliar para, então, alcançar o nível de evidência, o nível de confiança aos resultados apresentados. Depende do tipo de estudo, tem ferramentas diferentes para fazer isso. Para revisões sistemáticas, usamos a Amistar-2, mas existem outras ferramentas. O Amistar-12, então, tem muita informação na internet, originalmente está em inglês, mas tem muitas versões traduzidas desta ferramenta. Ela consiste em 16 perguntas, né, exatamente os elementos de avaliação da qualidade metodológica da revisão sistemática. Nós traduzimos essa ferramenta, né, as 16 perguntas, para o português, para avaliar a sua aplicação. E aí tem algumas notas importantes aqui, ou critérios usados, por exemplo, perguntas são consideradas críticas, elas estão na cor laranja, e outras não tão críticas estão na cor verde. Isso significa que aquelas informações que, no final de avaliar, né, o nível de qualidade, há algumas perguntas consideradas críticas têm um peso maior para o resultado. E algumas siglas aqui, ensaio clínico randomizado, ensaio clínico não randomizado, por exemplo, no caso de estudos observacionais, risco de viés, isso está dentro das perguntas, vai aparecer como siglas. Vamos fazer um exemplo, que acho que é o mais fácil, né? Avaliar, passar pelas 16 perguntas e considerar essa revisão sistemática da Cochrane, que foi a mesma que usamos para identificar as intervenções, os outcomes, os países de origem, enfim. A primeira pergunta da ferramenta Amistar é se os critérios de inclusão dos estudos na revisão se incluiu o componente estruturado, né, de perguntas chamado PICO, paciente, população, melhor dizendo, intervenção, grupo de comparação e o outcome, que é opcional. Bem, aqui nela, logo no início dessa revisão, considerando, está lá dizendo exatamente aqui a intervenção, a comparação, os outcomes, a população avaliada, então a resposta aqui é sim. A segunda pergunta, o artigo continha uma declaração explícita de que os métodos da revisão foram estabelecidos antes da realização. Em geral, se estabelece um protocolo, né, da revisão, se registra isso. Então, tem um dado no histórico dizendo sim que foi feito um protocolo registrado, inclusive a data dele. Então, sim, existe aqui esse protocolo dessa revisão. A terceira pergunta, os autores da revisão explicaram sua seleção dos estudos, né, de inclusão, né, quais foram os critérios. Sim, isso está bastante bem descrito nessa revisão sistemática, e ele, enfim, nesse caso foram estudos não randomizados. Então, sim, existe
o critério bem definido. A pergunta 4, os autores da revisão usaram uma estratégia abrangente de busca da literatura? Sim, a estratégia de busca em várias bases de dados está dentro uma parte bem importante da revisão sistemática, também sim para esta revisão. Dizendo aqui os detalhes das bases de dados que foram pesquisadas, tem a estratégia de busca bem definida. Os autores da revisão realizaram a seleção do estudo em duplicado? Sim, mais de um autor, e eles explicitam isso com detalhes numa parte da revisão sistemática, do texto da revisão sistemática. Então, sim, aqui nesta pergunta. A pergunta 6, os autores da revisão executaram a extração de dados em duplicado? Também ele está aqui no mesmo elemento, né, na mesma parte da revisão sistemática, é essa informação. Sim, eu não vou ler em detalhes, mas é analisando as partes. Em geral, as revisões sistemáticas da Cochrane seguem uma certa estrutura, é muito fácil de avaliar esses componentes. A pergunta 7, os autores da revisão forneceram uma lista de estudo excluído e justificaram as exclusões? Sim, tem uma lista enorme. E qual foi a razão? Ele, inclusive, coloca, além da lista, eles fazem uma caracterização também de cada estudo excluído e a razão por que foi excluído. Então, a resposta aqui também é sim para esta pergunta. A número 8, os autores da revisão descreveram os estudos incluídos em detalhes adequados. Isso quer dizer que disse qual foi a população, a intervenção, a comparação, os resultados, o desenho de cada pesquisa incluída. Sim, eles fizeram uma ampla descrição dos estudos, tem uma tabela de caracterização dos estudos incluídos com mais informação do que está no texto. Tem uma explicação bastante abrangente para este item. O 9, os autores da revisão usaram uma técnica satisfatória para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos. Sim, eles fizeram, inclusive, para cada intervenção, para cada outcome, tem dos estudos, para cada outcome tem uma avaliação bastante ampla do risco de viés dessa revisão sistemática, dos estudos incluídos nessa revisão sistemática. Eles dedicam, de fato, uma parte importante, inclusive na meta-análise avaliada. Então, sim, eles fizeram uma avaliação satisfatória. Os autores da revisão relataram as fontes de financiamento para os estudos incluídos na revisão. Então, não da revisão sistemática, de cada um dos estudos, porque dependendo se o estudo primário é financiado, por exemplo, pela indústria, isso pode impactar na análise do resultado. Então, eles fizeram uma caracterização bastante completa de cada estudo, e quando houve, enfim, alguma nota, está aqui dito sobre essa questão de fontes de financiamento, de risco de viés, também bastante detalhado. Se a meta-análise foi realizada, os autores da revisão utilizaram métodos apropriados para a combinação estatística dos resultados. Essa é uma informação crítica muito importante. E se houve meta-análise? Sim, houve meta-análise nesse estudo, e eles fizeram uma avaliação bastante, e a gente vai ver, inclusive, em outras telas, essa informação que eles, tanto do risco de viés, heterogeneidade, bastante relevante. Então, aqui, mais uma vez, se eles avaliaram na meta-análise o risco de viés, então está aqui um exemplo de foram muitas, né, tem muitos quadros de meta-análise por agrupamento, né, em função dos desfechos. Então, está aqui a heterogeneidade, me confundindo para falar essa palavra difícil, né? O número de estudos, enfim, eles avaliaram bastante bem esse tipo esse dado. Nessa pergunta número 13, os autores consideraram o risco de viés ao interpretar, né, os resultados. Sim, eles fizeram isso é só o começo, é bastante ampla essa análise de risco de viés, inclusive leva o título do item da revisão sistemática. Sim,
se foi feito, né, essa análise e essa explicação satisfatória sobre a heterogeneidade observada nos estudos. Também já mostrei, está aqui, inclusive nas meta-análises, essa análise foi feita, sim. A pergunta número 15, se realizar uma síntese quantitativa com avaliação do risco de viés, então também foi feita. Isso aqui tem um quadro mostrando o número de participantes, tamanho, enfim, toda essa análise, esse método estatístico que foi usado em função do número de pacientes, de participantes, melhor dizendo, de cada estudo que foi incluído na revisão. Então, também sim. A última pergunta: os autores da revisão relataram alguma fonte potencial de conflito de interesse? Aqui a declaração de interesse no informado. Então, sim. Bem, passado todas essas perguntas, qual o próximo passo? Ver, como nós vimos, nessa revisão sistemática, ela gabaritou, né, ganhou sim nas 16 perguntas, então ficou classificada como alta porque não teve nenhuma, ou pelo menos uma fraqueza não crítica. Moderado seria se a revisão tivesse mais de uma fraqueza não crítica. Baixo, uma falha crítica com ou sem pontos fracos não críticos, e criticamente baixo, mais de uma falha crítica, com ou sem pontos fracos não críticos. Então, isso crítico e não crítico, em cada pergunta tinha lá uma notinha crítica, não crítica, e nós fizemos também, né, aqui é só um quadro onde no final preenche para esta revisão, e ela ganhou alta, não teve nenhuma fraqueza não crítica. E, na verdade, a gente assinalou aqui, né, em cor laranja, aqueles que são falha crítica, né, e verde não crítico. Então, ao preencher, a gente coloca um número para essa revisão, né, porque a gente tem que fazer esse quadro para todos os estudos que vão ser incluídos no mapa. Então, se o mapa incluiu 60 estudos de revisão, tem que avaliar os 60 estudos aplicando essa ferramenta Amistar. E eu vou anotando numa planilha, número 1. Então, sim, 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 não, parcialmente sim. O que aconteceu com cada um desses, sabendo que crítico é o que está na cor laranja, não crítico na cor verde. Então, alta, nenhuma fraqueza não crítica. Então, ele não teve, né? Moderado, mais de uma fraqueza não crítica. Seria baixo se ele tivesse qualquer resposta na cor laranja, mesmo que tivesse alcançado na cor verde, né? O crítica, não crítico, sim. Então, o baixo realmente basta uma falha crítica. Na pergunta número 2, 4, 7, 9, 11, 13 ou 15, mesmo que ele tenha tido sim em todos os outros, já é a nível de confiança baixo. Então, isso é o que tem que ser preenchido, essa planilha, para cada estudo ao passar ou ao avaliar o nível de confiança com essa ferramenta Amstar. Então, nesse caso desta revisão sistemática, desculpa, está mal posicionado aqui o meu círculo. Então, voltando à planilha, o elemento nível de confiança, já tínhamos marcado, né, já estava aparecendo essa informação alto, eu estou então agora mostrando a comprovação que ao avaliar este estudo, de fato o nível de confiança é alto. Por que tem repetido 4 vezes? Porque essa mesma revisão ela está em 4 linhas, porque tem mais de um outcomes. E essa informação é para a revisão como um todo e não para cada item de outcomes incluído nesta revisão. Então, assim, completamos a nossa planilha, né, pelo menos com os dados tirados da revisão, e o último dado aqui é o texto completo, o link para o texto completo. O que nos está faltando nesta planilha aqui? Preencher o grupo de intervenção e o grupo de outcomes. Isso a gente só vai conseguir fazer ao analisar todos os estudos, todas as intervenções, todos os outcomes, para então
fazer esse agrupamento. Agora, com um único estudo avaliado, é impossível fazer esse agrupamento de intervenções e outcomes. É isso, finalizamos a aula 13, então. Muito obrigada.